Bom, Tá. estamos de volta com o terceiro CIAB, no segundo dia dedicado ao desenvolvimento de produtos. A nossa última palestra do dia vai ser sobre a gestão dos custos do ciclo de vida, Life Cycle Costs, no processo de desenvolvimento. Essa palestra ela vai ser dada a nós pelo José Perotti. O José Perotti ele é engenheiro mecânico aeronáutico formado pelo ITA. Ele possui mestrado em estatística aplicada também pelo ITA e possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas. O Perotti já trabalha há mais de 17 anos na indústria aeroespacial, tem uma larga passagem pela Embraer, onde ele atuou em inteligência de mercado e também atuou com o tema que ele vai nos expor aqui hoje sobre gestão de custos. E atualmente ele é gerente de custos no programa do SpaceJet na Mitsubishi, no Japão. Perotti, boa noite, bem-vindo ao CIAB. Muito obrigado, Luiz Gustavo, pelo convite. Todo mundo me consegue ouvir bem? Dá para me ouvir? Ótimo, que bom. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, já que estou falando de muito longe, né? O Perotti, o detalhe é que o Perotti está do outro lado do mundo, ele está no Japão. Então, para ele já é quinta-feira, né? Isso, eu estou falando desde o futuro aqui já. Isso, de volta do futuro, né? Isso. Compartilhei a minha tela aqui, o Luiz. Está aparecendo? Parece que ainda não está. Aí, começou. Pronto. Ótimo. Então, como o Luiz já falou, meu nome é Perotti e eu vou discorrer sobre esse tema. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com gestão de Lifecycle Cost no desenvolvimento de produtos no programa E2 e também no programa SpaceJet aqui. É um programa que está reduzindo o ritmo de forma drástica, como vocês puderam acompanhar pelas notícias, né? Então, inclusive, eu já pedi desligamento da empresa, estou voltando para o Brasil para dar continuidade à minha carreira, procurando uma nova oportunidade. Mas, enquanto isso, nós vamos compartilhando conhecimento, porque eu acho que isso é muito produtivo para a indústria. Então, acho que essa iniciativa do EIMI é uma iniciativa muito positiva, não somente para a indústria aeroespacial, mas para o Brasil como um todo. Então, aqui vão meus 2 centavos para contribuir com essa iniciativa. Eu começo falando sobre o Novembro Azul, que nós estamos atualmente. Então, não esqueçam de marcar o seu exame, e isso se conecta diretamente com o nosso tema. Se nós esperarmos para cuidar de Life Cycle Costs depois que o produto entrou em serviço, depois que o produto foi entregue para o cliente, a nossa chance de sobrevivência no mercado ela é menor do que se nós fizermos isso antes. Então é importante que nós comecemos a desenvolver um produto já pensando nos custos que ele vai demandar ao longo do seu ciclo de vida. Minha contribuição com outros projetos com que participei foi em várias fases do desenvolvimento do produto, desde o início design, desde a concepção do produto, nós já devemos participar definindo as metas de custo de manutenção e analisando as características do produto. Então é importante que desde o começo até a entrada em serviço, passando por várias outras fases que acontecem em paralelo ao desenvolvimento técnico do produto, é muito importante que nós tenhamos atenção com Life Cycle Costs. Então, o que eu vou falar aqui hoje tem um pouco a ver com cada uma dessas fases que está descrita nesse gráfico aqui, nessa figura que eu estou apresentando para vocês. E são todas ações que acontecem ao longo do desenvolvimento, antes que seja tarde demais. E esse meu primeiro slide tem tudo a ver com o que a Marina já falou na primeira apresentação. Para gerar um produto, para conceber um produto que seja competitivo em termos de Life Cycle Costs, nós temos que começar com os requisitos certos. Então é importante ouvir o cliente, conversar com as pessoas de Sales and Marketing. As pessoas de marketing e vendas são parte-chave disso daí, porque são o primeiro elo com o cliente para conquistar um cliente. Nós listarmos lições aprendidas de projetos anteriores. E quando a gente fala de Life Cycle Cost, eu não estou falando apenas de aspectos econômicos ou questões financeiras da operação do produto, mas também de questões técnicas que afetam os custos operacionais.
Por isso, as lições aprendidas, elas não são somente questões comerciais, mas são também questões técnicas, como a gente vai ver aí nos próximos slides que eu vou apresentar. Temos que estudar a fundo, fazer análises técnicas e comerciais a respeito dos assuntos relacionados do produto, fazer benchmark, comparar com os concorrentes, conversar com outras áreas e aprender o máximo possível para estabelecer requisitos adequados de Lifecycle Costs. Uma vez que nós conversamos com clientes, uma vez que conversamos com as pessoas que atuam na área comercial e coletamos requisitos que se tornam requisitos, coletamos desejos que se tornam requisitos de mercado, eles precisam ser transformados em requisitos de alto nível a partir de uma série de análises. E aqui tem algumas perguntas que eu compartilho com vocês, que eu geralmente uso quando eu faço esse trabalho como checklist, para garantir que nós estamos cobrindo tudo que é necessário na hora de definir requisitos de alto nível relacionados a Lifecycle Costs. A primeira pergunta é como o Lifecycle Cost afeta a proposta de valor do produto. Quando eu falo proposta de valor do produto, é uma série de statements, uma série de frases que define como o produto agrega valor para o cliente e para os demais stakeholders. E certamente o Lifecycle Costs está relacionado com a proposta de valor. Se não estiver, provavelmente o cliente não se importa com o dinheiro, o que é muito improvável. Portanto, Lifecycle Costs, ele está na proposta de valor do produto de alguma forma, então nós precisamos entender como ele afeta essa proposta de valor. Segundo item, quais são os principais direcionadores de Lifecycle Costs para esse produto, para a indústria em que ele se insere? E quando eu falo de direcionadores, existem algumas características do produto e do mercado que são tecnicamente gerenciáveis. Por exemplo, confiabilidade. Tem algumas características que são comercialmente gerenciáveis, que estão relacionadas a preços de produtos e serviços do ciclo de vida do produto. E tem alguns fatores que são externos e não controláveis. Por exemplo, estamos falando aqui de inflação, estamos falando aqui de taxa de mão de obra. Esses fatores nós não temos controle, mas eles também estão relacionados a Lifecycle Costs. O próximo item é como o Lifecycle Costs afeta o posicionamento do produto. E qual o nível de Lifecycle Costs te faz competitivo? Essa pergunta ela tem a ver com como eu me comparo em relação aos meus concorrentes e em relação a eventuais produtos substitutos e produtos que concorrem de forma paralela também. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo de forma paralela, por exemplo, entrega de um determinado produto, você pode fazer por modal terrestre, modal aéreo, marítimo. Então, todos esses tipos de modais, eles competem entre si, mas não são necessariamente concorrentes. Mas você precisa oferecer um produto ou serviço que esteja competitivo em relação a todas as alternativas que o consumidor ou que o cliente tem. Então, como ele afeta o posicionamento do seu produto diante de todos os atributos que você precisa avaliar? Por último, esse último conjunto de perguntas é se o Lifecycle Cost desejado diante da comparação com os concorrentes, diante do desejo do cliente. Esse Lifecycle Cost desejado ele é atingível e você é capaz de desdobrar os seus requisitos de alto nível, High Level Requirements, em requisitos de baixo nível, requisitos filhos que sejam SMART. A gente usava muito esse acrônimo na Embraer, né? Vocês devem lembrar, né? Se ele é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, requisitos que sejam de fato úteis para o desenvolvimento de um produto e que sejam verificáveis posteriormente. Então, o desdobramento desses requisitos ele é uma arte, eu vou comentar mais sobre isso em seguida. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho mais sobre posicionamento de produto, porque tem uma série de perguntas que quando a gente toca no assunto posicionamento de produto, que a gente precisa tratar. Eu preciso identificar quem são os meus principais competidores. Em seguida, eu preciso identificar quem são,
em vez de quem são, desculpa. Qual é a percepção dos clientes sobre os players relevantes na indústria? E percebam que eu falo players relevantes, são não somente concorrentes, mas também fornecedores e prestadores de serviço, além de outros clientes também que podem ter um papel-chave no posicionamento do teu produto no mercado. Qual é a percepção dos clientes sobre eles? Dependendo se você contratar um determinado fornecedor, esse fornecedor pode não ser bem visto, e isso pode afetar a sua imagem, porque, em geral, os serviços daquele fornecedor são muito caros e eles vão deteriorar o seu lifecycle cost. Terceira pergunta, qual é o desempenho dos competidores? Quando a gente fala, não somente eu preciso identificar meus competidores, mas eu preciso analisar o desempenho deles. Então, isso aí me requer pesquisa, eu preciso entrevistar muita gente, pesquisar artigos, pesquisar as informações que estão disponíveis para medir o desempenho dos meus competidores. Se eu não for capaz de medir, eu preciso estimar. Então, a estimativa não somente é no total do meu custo de ciclo de vida, ou no total dos meus custos de manutenção, do meu consumo de combustível, mas eu preciso também quebrar, fazer o breakdown do desempenho do meu competidor para que eu possa comparar num nível mais abaixo, de modo que eu consiga especificar melhor os meus requisitos para ser competitivo. A quarta pergunta, quais são os fatores-chave de sucesso em Lifecycle Costs para o seu produto ou indústria? Em algumas indústrias, você pode ter como fator-chave você estender intervalos de manutenção, você fazer manutenções menos frequentes. Mas às vezes o seu cliente não aceita que você faça manutenções com pouca frequência, porque você pode prejudicar a confiabilidade dessa forma. Apesar de você querer estender a disponibilidade, o cobertor é curto. Então, às vezes, você quer melhorar a lifecycle cost em uma ponta, mas você está prejudicando a disponibilidade do equipamento por outro lado. Então, você precisa entender o que é que o seu cliente e o que é que a indústria aceita e o que eles veem como fator-chave de sucesso. Por fim, tem várias coisas que a gente precisa olhar. Essa última pergunta, que eu uso como checklist, é como agregar valor e ser competitivo e manter-se lucrativo ao mesmo tempo. Em geral, os lifecycle costs eles também estão associados à prestação de serviços pós-venda. Então, não adianta também eu ter um lifecycle cost muito baixo e isso venha a prejudicar o meu resultado na frente de negócios de serviço, que pode ser que, além de ser um provedor de um produto, eu também posso prover os serviços para atender esse produto no pós-venda. Então, eu preciso também considerar os lucros como um todo, do meu negócio como um todo. Como a Marina já falou, ela explicou muito bem requisitos, todo o fundamento, não consigo explicar tão bem quanto ela, mas o desdobramento de requisitos relacionados a Lifecycle Cost, ele tem algumas características muito especiais. Então, eu preciso desdobrar os meus requisitos de alto nível em requisitos filhos, que falem a respeito dos sistemas, dos componentes e do desempenho como um todo do produto e de cada sistema. Para desdobrar os meus requisitos de alto nível em requisitos filhos, eu preciso analisar todos os drivers de Lifecycle Costs. Acontece que Lifecycle Costs ele não é somente técnico. Eu preciso olhar esses outros aspectos que eu já tinha mencionado para vocês um tempo atrás. Eu preciso olhar os aspectos tecnicamente gerenciáveis. E aí eu tenho alguns exemplos, como confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade, intervalos de manutenção e mão de obra para realizar tarefas de manutenção, sejam programadas ou não programadas. Todos esses aspectos são tecnicamente gerenciáveis e eu tenho condição de medi-los posteriormente e validar os requisitos que eu colocar. Tem os aspectos que são comercialmente gerenciáveis, preços de reparo, preços de peças de reposição, lead time de entrega de um produto ou lead time de entrega de um reparo, de um serviço de reparo, taxas como, por exemplo, taxa de frete de um determinado equipamento para transportar ele para fazer um reparo, várias taxas que estão envolvidas com a execução de serviços de manutenção. Todos esses aspectos eles são comercialmente gerenciáveis. E se, por um lado, eles demandam uma adequação técnica do produto,
Afinal, um produto caro geralmente é um produto complexo. Então, assim, as características comerciais de um produto estão relacionadas às características técnicas. Porém, as características comerciais, elas não são necessariamente não são totalmente endereçadas, para explicar melhor, não são totalmente endereçadas tecnicamente. Então, eu preciso endereçar isso de uma outra forma. Também são requisitos, mas são requisitos de natureza comercial. E também um terceiro conjunto de direcionadores, que são aqueles que eu já mencionei, externos e não controláveis, como taxa de mão de obra, índices de inflação e políticas de cliente, também são fatores que eu não controlo. Falando de aeronaves, por exemplo, o que é política de cliente? Tem algumas empresas aéreas que gostam de trocar o interior da aeronave, trocar os carpetes, por exemplo, a cada 6 meses. Tem empresas que trocam carpete a cada ano. Então, uma gasta o dobro da outra, porque a frequência da execução dessa atividade é 2 vezes maior. Então, essas políticas de cliente afetam os life cycle costs de forma significativa. Então, nós precisamos colocar isso de uma forma adequada no tratamento dos direcionadores para definir requisitos. Mas não somente, mas assim, eu fui gestor de requisitos de life cycle costs nos projetos que eu tive condição de trabalhar ao longo da minha carreira. Eu precisei me preparar para negociar meus requisitos, e isso faz parte da dinâmica de gestão de life cycle costs. Aqui eu fiz um gráfico, né, para explicar o tipo de exemplos de forças multidisciplinares. A equipe de projeto envolvida no desenvolvimento de um produto complexo, e quando eu falo produto complexo, vocês acho que devem entender de uma forma um tanto quanto intuitiva, né? Mas aqueles produtos complexos são produtos que envolvem sistemas de sistemas, que tem uma operação, geralmente não um sistema B2C, mas costuma ser também B2B. Então, todas essas características, né, definem de uma forma intuitiva produtos complexos, mas isso aí também pode transcender para outros tipos de produtos. Mas então, voltando aqui para o nosso slide. Equipes que desenvolvem produtos complexos são normalmente multidisciplinares, e essas equipes multidisciplinares, elas têm diferentes interesses. Eu vou tentar explicar aqui com esse gráfico, né? É um gráfico que tem um eixo X aqui, nesse meu eixo X, vocês veem custos de operação, custos de manutenção ou life cycle costs. São custos relacionados à operação do produto que a gente está desenvolvendo. E aqui, no mesmo eixo Y, tem duas grandezas que eu estou representando. Custos de desenvolvimento e custos de produção. E aqui também eu estou apresentando complexidade do processo de design. Também, quanto mais complexo, mais para cima. Do mesmo modo, custo de desenvolvimento e de produção. Quanto mais para cima, mais complexo. E aqui também nesse eixo, quanto mais caro o life cycle cost, ou custo de operação ou manutenção, mais para a direita. Em geral, você tem um relacionamento dessa forma. Você tem os sistemas no desenvolvimento, você pode adotar soluções que sejam... isso aqui procura refletir o cobertor curto, que a gente costuma se referir na gíria. Se você tem um sistema que se posiciona aqui, você pode adotar uma solução que tem um life cycle cost mais curto, menor. Por exemplo, um sistema que tenha múltiplas redundâncias. Ele é caro de desenvolver, ele é caro de produzir, o projeto dele é complexo. Dessa forma, nós estaríamos nessa região aqui. Eu posso até ter um life cycle cost mais curto, porém, o preço do produto é muito caro, o time to market tende a ser mais longo, ou os requisitos podem ser apertados demais. Por outro lado, eu posso ter soluções cujo custo de desenvolvimento é muito baixo, ou a complexidade do projeto tende a ser menor, mas eles entregam um life cycle cost muito alto. Você tem produtos cuja frequência das ações de manutenção é muito alta, por exemplo, né, por conta de uma simplicidade no processo, no projeto muito grande. Então, você tem uma experiência do cliente ruim.
O grande desafio aqui é que você tem uma tendência dos profissionais de suprimentos, né? Eles procuram soluções que reduzam o preço do produto ou que reduzam o time to market, que reduzam os custos de desenvolvimento e produção. Por outro lado, você tem os engenheiros de produto trabalhando em desenvolver o produto com a maior simplicidade no processo de design possível. É natural, eu também procuro fazer minhas coisas da forma mais simples possível. Então, isso tem a ver com as prioridades que cada uma dessas áreas tem. Não necessariamente as outras áreas priorizam também a redução de life cycle costs. Elas têm outras prioridades que é entregar o trabalho para cumprir os requisitos que eles mesmos colocaram. O grande desafio da gestão de life cycle costs é encontrar essa solução ótima e negociar essa solução ótima no meio do caminho, de modo que nós tenhamos custos de ciclo de vida razoáveis e que os serviços para atender life cycle sejam também uma oportunidade real, seja uma oportunidade de gerar receita de uma forma perene para a empresa que está oferecendo o produto, não somente oferecer um produto, mas também um serviço que seja razoável para o cliente. Tá? É um gráfico que fica um tanto quanto poluído aqui, mas é só para explicar a ideia de que existem múltiplas forças atuando e que você tem que negociar e levar em conta todos eles para atingir todas essas forças e interesses para atingir um ótimo global para a empresa. Como a própria Marina já explicou, também na apresentação dela, os requisitos de diferentes níveis eles têm que estar em harmonia. A composição de um grupo de requisitos filhos, né, não deve exceder o requisito pai correspondente. E aqui nós falamos de life cycle costs, custo de operação e manutenção, confiabilidade, né, e confiabilidade é uma grandeza que nós medimos, consigo medir o nível de confiabilidade, e também de disponibilidade, também são indicadores que eu consigo medir. E a composição de um grupo de requisitos filhos não deve exceder o requisito pai. Deve haver consistência no seu conjunto de requisitos. E a modelagem de custos e de confiabilidade, aqui nessa etapa, ela se torna ferramenta essencial para a gestão de requisitos de lifecycle cost. E para isso existe a necessidade de empregar modelos bottom-up, tanto para a parte de confiabilidade, quanto para a parte de custos de manutenção, quanto para a parte de provisão de peças, né, o Initial Provisioning List. Você precisa ter uma modelagem que comprove que o conjunto de requisitos está em harmonia. O desdobramento de requisitos, conforme eu já tinha comentado, ele deve levar em conta a natureza do requisito. Existem requisitos que são tecnicamente gerenciáveis, outros que são comercialmente gerenciáveis, e tem algumas coisas que não têm cara de requisito. E nós não podemos necessariamente considerá-los requisitos, mas a gente precisa tratá-los como premissas, que são os fatores externos e não controláveis. Tá? E aqui nessas setas verdes, aqui no meu canto esquerdo do slide, eu tenho alguns exemplos de requisitos. Né? Nós temos requisitos técnicos, que aparecem aqui com a letra R. Nós temos garantias de desempenho, que aparecem com a letra G, aqui no meu diagrama. Nós temos compromissos, que aparecem com a letra C. Nós temos soluções de business solutions, que vão ser úteis para serviços de suporte, que aparecem com a letra B, embaixo aqui à esquerda. Condições de preço, que aparecem com a letra P. E premissas, que aparecem com a letra A de assumptions. Tá? Eu fiz originalmente o meu material em inglês, e por isso na tradução ainda ficou com a letra A, a letra de premissas aqui. Então, existem uma série de soluções que eu posso usar para endereçar os meus requisitos dentro da cadeia de suprimentos e dentro da equipe de projeto, para definir os compromissos e depois permitir a validação. Os requisitos tecnicamente gerenciáveis, eles vão para o documento de requisitos técnicos, que por sua vez é um anexo de um contrato de fornecimento de um produto, seja do seu fornecedor para você ou seja de você para o cliente.
Comercialmente gerenciáveis. Os requisitos que são comercialmente gerenciáveis geralmente são tratados como garantias e compromissos, e eles vão direto para o contrato, ou seja, tem um anexo do contrato que tem um teor comercial que possui garantias e compromissos relacionados ao desempenho de Life Cycle Costs. Os fatores externos e não controláveis, eles vão para os contratos também, e eles vão como premissas das garantias e compromissos que você firmou com o seu fornecedor ou com o seu cliente. Aqui nós temos algumas premissas de negócio dos fatores comercialmente gerenciáveis, que aparecem aqui com a letra B. Espero que vocês estejam vendo a seta do meu... Deixa eu ver se estão... Aqui vocês estão vendo... Eu estou vendo aqui na minha outra tela, que dá para ver a seta do meu mouse. Os fatores com a letra B aqui, que são fatores de negócio, que são comercialmente gerenciáveis, eles podem ser endereçados por soluções comerciais. Eventualmente, você pode firmar uma parceria com um fornecedor para garantir que você vai prestar um serviço para o seu cliente de modo a atender o requisito de alto nível de Life Cycle Cost, ou seja, você vai prestar um serviço num valor tal, cobrado mensalmente, anualmente, cobrado por hora de uso, cobrado por hora de operação, seja lá como for, mas tudo isso são fatores comerciais, requisitos comerciais que podem ser endereçados juntos a soluções de negócio em parceria com outras entidades. E todas essas soluções comerciais, elas também são endereçadas via contrato, seja garantias, sejam compromissos, seja também os valores que você vai pagar por isso, os preços que no final das contas o seu cliente vai te pagar de alguma forma, eles vão compor os contratos. Então tudo acaba convergindo para contrato quando a gente está falando de Life Cycle Cost. Então a gestão de Life Cycle Cost também é gestão de contrato, além de ser gestão de requisito. E esse é meu último slide com conteúdo, também para a gente poder voltar aqui, compensar o nosso tempo aqui, que a gente está um pouco atrasado. Nesse slide, eu apresento um pouco de os fatores que precisam ser levados em conta e também as disciplinas que nós precisamos atentar na gestão de requisitos relacionados a Life Cycle Costs. Todas essas soluções que nós já vimos aqui no slide anterior, elas estão sujeitas a alguns outros fatores que são típicos da equipe da equipe do produto. A atividade das outras equipes geram uma série de outros fatores que competem com a versão original dos requisitos. Então, tudo isso vai precisar passar por atualização e por gestão ao longo do desenvolvimento. A arquitetura dos sistemas, esse é a primeira caixinha cinza à direita. A arquitetura evolui normalmente, né? Dificilmente ela não vai evoluir. Você tem uma versão original de arquitetura do sistema que é levada em conta na emissão dos requisitos, na emissão da primeira versão da lista de requisitos. Contudo, essa versão ela evolui com o detalhamento do projeto. Uma vez que o projeto é detalhado, a arquitetura evolui, então seus requisitos provavelmente vão precisar ser atualizados. Existem alguns desafios de projeto, e aqui eu estou na segunda caixinha, tá? Alguns desafios de projeto, eles também demandam atualização dos seus requisitos, porque você vai precisar mudar, às vezes, a arquitetura, ou você vê que um determinado requisito não é factível, não é razoável. Tem algumas relações comerciais que podem afetar o seu conjunto de requisitos. Por exemplo, um cliente estratégico demanda um conjunto de requisitos mais apertado, ou a relação com um determinado fornecedor pede que você relaxe alguns requisitos e aperte outros. E também a dinâmica do mercado em si. Às vezes, no meio do seu desenvolvimento, aparece um concorrente com um produto muito mais agressivo, então você precisa atualizar seus requisitos para você se manter competitivo no mercado, no futuro. Então, todas essas forças à direita, elas competem também na gestão de requisitos de Life Cycle Costs. Então, tem várias ferramentas que o gestor de Life Cycle Costs precisa ter à mão para ser bem sucedido no atendimento dos seus requisitos originais e para a manutenção da competitividade do produto. Modelamento econômico financeiro,
As renegociações certamente vão acontecer, porque os contratos precisam ser atualizados e a negociação é uma arte. Suporte à decisão, uma vez que os decisores precisam ser informados a respeito dos impactos em Life Cycle Costs e muitas vezes precisam se familiarizar com alguns conceitos de Life Cycle Costs. Desenvolvimento de negócio, nós precisamos sempre, como gestores de Life Cycle Costs, ajudar a empresa a desenvolver os serviços de pós-venda. E gestão de projetos é uma competência fundamental no desenvolvimento de qualquer produto. Certo? Então, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito. É um panorama muito rápido a respeito de gestão de Life Cycle Costs. Peço desculpa que às vezes é muito melhor o contato físico, né? E também o fuso horário acaba complicando um pouco para nós aqui, mas eu agradeço muito a oportunidade do IMI de compartilhar esse conhecimento e eu me coloco à disposição. Esse é meu e-mail, você também me encontra no LinkedIn e eu estou fazendo uma série de postagens a respeito de Life Cycle Costs no LinkedIn. Se você quiser acompanhar, está à disposição. Lá eu estou compartilhando algum material público com a comunidade. Muito obrigado a todos aí e eu me coloco à disposição aí para responder as perguntas que tiverem. Perotti, muito obrigado pela sua excelente apresentação sobre esse assunto, que é extremamente relevante, né? Um produto que você desenvolve hoje, ele vai operar durante 20, 30, 40 anos, então a questão dos custos podem realmente vir a fazer a diferença no sucesso ou no fracasso de um produto, não só imediato, né, mas em algumas décadas de operação. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas. A primeira é a seguinte: falando sobre desenvolvimento de produtos, é possível estimar o custo de ciclo de vida de um produto no seu desenvolvimento? Por exemplo, quando esse produto tem alguma coisa inédita e você não tem, assim, até referências de competidores no mercado? É possível fazer, é uma arte. É difícil porque nós precisamos fazer uma série de analogias com alguns produtos existentes. Então, quando você vai, por exemplo, trabalhar com uma aeronave eVTOL, por exemplo, que está bem na moda, tem muita gente trabalhando no desenvolvimento. Nós não temos dados da operação, mas mas podemos adotar uma série de estratégias bottom-up para fazer essa estimativa. Um exemplo seria, nós conhecemos a confiabilidade das baterias, as manutenções que elas requerem, manutenções periódicas, os motores elétricos, existem dados da manutenção desses motores elétricos, ou cada uma das hélices dos rotores, existem informações a respeito de life cycle cost de hélices semelhantes. Então, a partir disso, você vai fazendo uma composição baseado na arquitetura do sistema e baseado também na analogia com outros produtos existentes para dar uma estimativa inicial de life cycle costs. Em paralelo, você precisa fazer uma verificação top-down, que seria quais seriam os custos operacionais aceitáveis para uma aeronave dessa natureza. Porque se você não tiver um certo nível de custo operacional, você não entra no mercado. De nada adianta eu ter um produto e eu tenho uma alternativa muito mais barata para a operação que atenda os requisitos dos reguladores, ou mesmo, por exemplo, que tem o táxi elétrico, né, o táxi convencional. Aqui no Japão tem muito carro elétrico, então esses carros eles possuem um valor de emissão muito baixo também. Então, como você vai competir com esses outros produtos? Então, existem várias nuances que precisam ser exploradas no posicionamento do produto para fazer a verificação top-down da razoabilidade da estimativa bottom-up que você construiu, baseada em analogia com componentes existentes. Então, isso aí é uma arte de você fazer a composição desses números, mas é perfeitamente possível. E uma outra pergunta, você mostrou naquele seu slide 6, o produto complexo, assim, tem múltiplas equipes atuando no desenvolvimento, e, assim, não é propriamente um conflito de interesse, mas é um conflito de enfoques, né? Então, tem um enfoque em custos de desenvolvimento, em custos de produção, enfoque na questão dos aspectos técnicos do produto.
Se você pudesse falar um pouquinho sobre convencimento, da importância, assim, como convencer outras equipes da importância dessa disciplina dos Life Cycle Costs no programa de desenvolvimento. Tá. A linguagem de Life Cycle Costs, ela não é uma linguagem natural para um engenheiro de desenvolvimento de produto, assim, para boa parte dos engenheiros de desenvolvimento de produto, ela não é uma linguagem natural, muitas vezes, para os gestores de programas. Então, a gente precisa encontrar uma linguagem que fale no coração dessas pessoas. Isso varia da cultura de empresa para empresa. Tem empresas que entendem, assim, quando eu falo empresa, entendo a empresa e indústria, né? Existem empresas que têm assim, entendem muito bem a questão da taxa-hora de operação de um produto. Existem empresas ou de um equipamento, de uma ferramenta. Existem empresas que entendem um pouco menos. Por outro lado, se você vai falar para um financeiro, ele entende muito bem valor presente líquido. Ele entende a taxa interna de retorno. Então, para trazer várias características do produto, né, que geralmente essas soluções são todas trade-off. Você vai adotar uma solução, falando de projeto de aeronaves. Geralmente você vai ter uma solução para reduzir life cycle costs, que aumenta o peso do avião. Quando aumenta o peso do avião, aumenta o consumo do combustível, reduz o alcance da aeronave. Então você precisa colocar todas essas coisas dentro de uma mesma linguagem. Em geral, se você trouxer tudo para valor presente líquido, a maior parte das pessoas entende. Às vezes, alguns engenheiros você tem que explicar o que significa o valor presente líquido, então uma vez que a pessoa entende, ela passa a aceitar aquilo bem. Outras vezes, a taxa-hora é uma informação que já toca o coração do tomador de decisão. Então é importante a gente entender algo que seja uma forma de apresentar o resultado para a qual o tomador de decisão seja sensível. Então, isso faz parte da estratégia de negociação de requisitos de Lifecycle Costs e também de adequação de Lifecycle Costs ao longo do projeto. Surgiu uma outra pergunta aqui no chat interessante, eu não tenho o teor dela exatamente, mas esse seu trabalho tem um aspecto também relevante, que estamos falando sobre custos ao longo do custo do ciclo de vida do produto, mas você também trabalha com oportunidades de serviços que podem ser prestados a esse produto ao longo da vida dele, né? Um produto pode gerar algumas vezes o seu valor de compra em serviços que são consumidos ao longo da sua existência. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? A questão de serviços, né? Quando você está desenvolvendo um produto, idealmente no plano de negócio você também está considerando os resultados que você pode coletar com serviços, se você for capaz de prestar serviços para o produto que você está desenvolvendo. Em geral, na Embraer, recentemente, isso foi adotado nos planos de negócio dos aviões que ela passou a desenvolver. E isso foi colocado como meta estratégica de cada um dos programas. Então, ficava mais fácil de negociar requisitos de Lifecycle Cost e também negociar redução de Lifecycle Costs quando nós colocávamos que elevação de Lifecycle Costs ou redução de confiabilidade de determinados componentes afetaria o resultado de um serviço de atendimento de peças de reposição, porque as trocas se tornariam mais frequentes e os custos operacionais do serviço ficariam mais altos. O estudo de Lifecycle Costs e a modelagem de Lifecycle Costs são fundamentais para que sejam montados esses planos de negócio e também para que os serviços sejam precificados. Você coloca preço no serviço que você vai oferecer, então a estimativa ela é uma previsão do futuro. É um trabalho de bola de cristal, mas que é feito com embasamento técnico para que a empresa possa planejar os seus negócios para o futuro. E o volume de negócio na prestação de serviço, ele tende a ser comparável, né, se não for superior ao da venda do produto. Então, as empresas que oferecem produtos de alta tecnologia geralmente associam a oferta desse produto
a um software as a service, a algo que eles possam coletar receita de forma perene. E esses serviços, eles possuem alta escalabilidade também. Você pode, por exemplo, na aviação, você pode compartilhar estoque. E estoque de peças de reposição é muito caro. Mas uma vez que você consegue compartilhar estoque, quanto maior a sua base de clientes, melhor. Então, se você tem uma precificação acurada do seu serviço, a tendência de que você faça receita, que você consiga lucrar com esse serviço mais ainda do que na venda do produto, é muito forte e muito boa. Por isso, esse trabalho de gestão de lifecycle cost se torna essencial para que o produto seja desenvolvido do jeito certo, para que a empresa ganhe mais dinheiro no futuro. E também para que o produto seja mais atrativo. Perotti, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter acordado madrugado aí para nos prestigiar aqui no CIAB, né? A gente espera encontrar você está voltando para o Brasil aí no final do ano, começo do ano que vem, se encontrar pessoalmente aí, né? E, mais uma vez, em nome de todo o EMI, eu agradeço muito a sua participação nesse evento. Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade e pode contar comigo, meu contato está à disposição, meu e-mail eu coloquei no último slide e vocês também me encontram no LinkedIn também. Muito obrigado, Perotti. Bom, com isso nós concluímos o segundo dia do terceiro CIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira. Preciso aqui reiterar o nosso agradecimento ao apoio que nós recebemos da Aerospace BR e do Instituto Invoz. E uma última observação, nas edições anteriores do CIAB, nós promovemos o ingresso solidário e cuja receita foi toda revertida para o GAC. Como esse ano não foi possível realizar o evento presencial, nós encorajamos a todos os participantes ou todas as pessoas que venham assistir esse vídeo nas mídias sociais do EMI, que façam uma contribuição ao GAC, que tem feito um trabalho tão importante no apoio às crianças que sofrem com câncer. No dia de amanhã, será o último dia do terceiro CIAB, nós vamos ter 2 exemplos de aplicação de tecnologia aeroespacial na área de infraestrutura. Nós vamos ver um exemplo de aplicação em balizamento de aeroportos, usando tecnologias de internet das coisas, e a interface dessa tecnologia também em um projeto do Instituto Federal do Rio de Janeiro sobre sinalização viária na cidade de Volta Redonda. E finalizando o CIAB, finalizando o dia de amanhã, nós vamos ter uma pequena palestra sobre o Talent Hub do EMI, Programa de Mentoria Sistêmica, uma das iniciativas do Instituto, dada pelo Marcelo Canal, da Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica. Eu agradeço a participação, agradeço a atenção, agradeço o interesse de todos. Eu espero rever todos vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 6h30, aqui no YouTube e no Facebook do IMI, Information Management Institute. Até amanhã. Obrigado.